Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 8 de junho, e eu vou começar lembrando que ontem foi mais um dia terrível para o mercado local, os mercados de risco local. A Bovespa, o segmento Bovespa perdendo 2,98%, encerrando com o índice em 73.851 pontos. Mas durante o dia chegou a estar caindo mais de 6,30%. Juros batendo o limite de alta na sessão de ontem, operações do Tesouro Direto suspenso por conta da volatilidade e dólar arranhando os R$ 4 ao longo do dia e cerrou um pouco mais embaixo disso em 3,92. Início da noite, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, convocou uma coletiva e disse que vai ampliar as operações de swap cambial em cerca de 20 bilhões de dólares, isso até o final da semana que vem, e pode fazer isso adicional à rolagem de 750 milhões diárias. E um outro dado que assustava os mercados, Ilan confirmou que fica até o final do governo na presidência do Banco Central. Isso deve, de alguma forma, acalmar os mercados na sessão de hoje, mas certamente não retira a atenção dos investidores. Hoje, mercados no exterior fracos, mercados acionários na Ásia encerraram todos eles em queda. Europa também trabalhando no campo negativo nesse início de manhã. Índices futuros do mercado americano também em boa queda nesse início de manhã. Aqui, como eu disse, a tensão deve reduzir um pouco, mas o quadro é de acompanhar o segmento internacional, portanto, mais um dia que podemos encerrar no campo negativo e queda nas principais ações, nas ações líderes em liquidez. Durante a madrugada na China, foi anunciado que o saldo da balança comercial no mês de maio mostrou um superávit de 24,9 bilhões de dólares e o superávit contra os Estados Unidos ficou em 24,6 bilhões de dólares. Na Alemanha, mais um dado ruim mostrando que a economia por lá passa no curto prazo por problemas de desaceleração. A produção industrial do mês de abril decepcionou com uma queda de 1 ponto percentual, quando a expectativa era que subisse 0,3%. E o saldo da balança comercial mostrou um superávit de 19,4 bilhões de euros e a expectativa era que fosse de 20 bilhões de euros. Hoje começa a reunião do G7, as 7 maiores economias no Canadá, em Quebec, e já começa mostrando um racha entre os Estados Unidos e a Europa. E Donald Trump declarou que vai à reunião do G7 para tentar reverter acordos comerciais, segundo ele, injustos, fecha aspas. Na Argentina também foi aprovada pelo FMI um socorro financeiro, ainda tem que passar pelo conselho do FMI, mas a expectativa é de um volume de recursos da ordem de 50 bilhões de dólares em 36 meses e segundo alguns parâmetros determinados pelo FMI, como inflação de 17% no ano que vem e redução do déficit primário. Aqui, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o IPCS da primeira quadricemana do mês de junho, inflação subindo para 0,70%, vindo no mês anterior de 0,41%. E na agenda do dia ainda vamos ter daqui a pouquinho a divulgação do IPCA fechado, a inflação oficial do mês de maio. Nossa expectativa é ao redor de 0,30% de inflação. E durante a noite, a China também divulga a inflação medida pelos preços ao consumidor e também os preços no atacado. Falando de expectativa, o dia pode ser, como eu disse, um pouco mais calmo, mas certamente não dispersa as tensões de todos os investidores. Ontem ainda tivemos uma encrenca grande, o governo acabou revogando a nova tabela de fretes produzidas pela ANTT e volta a tabela antiga e voltam certamente as tensões, principalmente no setor agrícola.
Falando de mercados, agora há pouco Bolsa de Londres tinha queda de 0,46%, Bolsa de Paris caía 0,32% e Frankfurt em queda maior de 0,73%. Petróleo WTI negociado em Nova York também com queda de 0,52%, barril cotado a $65,61. Euro também em queda em relação ao dólar, a 1,173 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros em queda para 2,91%. Índices futuros do mercado americano mostrando o Dow Jones em queda de 0,57% e Nasdaq caindo 0,94%. Hoje, sexta-feira, no final do dia, fazemos um balanço de como foi a semana, no lado político, no lado econômico, aqui e no exterior. Eu aguardo vocês, até lá, um bom dia e bons negócios.